Olá, sou eu novamente, pastor Edmilson Villanova, e estou de volta para convidar você para continuar nessa sua jornada de conhecimento das terras bíblicas, da terra de Israel. Hoje vamos subir um pouquinho em direção ao norte. Começamos por Tel Aviv, já fomos até Jope e agora estamos subindo em direção ao norte de Israel, seguindo pela costa do Mediterrâneo, e agora vamos falar um pouquinho sobre Cesareia Marítima. Cesareia está situada na costa mediterrânea, entre Tel Aviv e Haifa. Essa cidade foi construída por Herodes o Grande entre os anos 25 e 13 a.C. Era um lugar espetacular, com uma infraestrutura colossal. Estamos falando de algo de 2000 anos, então é algo gigantesco. Quando nós temos a oportunidade de visitar esse lugar, ficamos impressionados com a estrutura que foi construída naquele lugar. Mas isso tem a ver com a história da humanidade, tem a ver com a história das grandes construções romanas. O que nos interessa é falar um pouquinho mais sobre o papel desta cidade à luz das Escrituras, à luz do Novo Testamento. Você que é cristão, você que lê as Escrituras, você que conhece a Palavra de Deus, você consegue identificar claramente qual foi o papel, qual a relevância deste lugar nas Escrituras? Bom, nós temos alguns relatos no livro de Atos que descrevem um pouco mais sobre o que aconteceu nesta cidade. Foi desta cidade, foi de Cesareia, que o apóstolo Paulo foi enviado para Tarso por causa da perseguição acirrada que os judeus estavam fazendo contra ele. Com o objetivo de poupar-lhe a vida, os discípulos se uniram e ali enviaram a Paulo. Foi também de Cesareia, Atos capítulo 10, que o centurião Cornélio enviou homens para que fossem até Jope chamar Pedro, para que Pedro lhe explicasse os desígnios de Deus. Sim, foi ali que a primeira família de não-judeus, de gentios, romanos, se converteu ao Evangelho de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Conhecer Cesareia nos dá uma dimensão de como o Evangelho estava se expandindo. Aquela mensagem que começou lá no norte de Israel, lá na Galileia, lá às margens do Lago da Galileia ou do Mar da Galileia, havia se espalhado e agora estava numa grande cidade, numa cidade extremamente importante que era Cesareia. E nós encontramos aí um papel muito importante feito por anjo, um anjo que vai até Cornélio e lhe dá uma visão. Só que o anjo não prega o Evangelho. O anjo diz para Cornélio que ele precisaria chamar alguém para que anunciasse para ele aquela mensagem. Isso nos ensina uma coisa extraordinária. O papel de proclamar o Evangelho, de anunciar a mensagem do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, é um papel nosso. Não é uma tarefa dos anjos. Pedro, na sua carta, nos fala que os anjos desejaram isso, mas isso não lhes foi permitido. É minha tarefa, como alguém que conhece o Senhor, e você, como alguém que também conhece o Senhor, anunciar esta mensagem. A experiência de Cornélio e sua família lá em Cesareia é algo extraordinário, porque ao serem batizados, a Bíblia nos diz que eles também foram cheios do Espírito Santo. Lá em Cesareia também morava um outro discípulo, um evangelista, Filipe, aquele que é registrado também no livro de Atos 9, aquele que teve aquela experiência extraordinária de ser trasladado. Ele morava lá em Cesareia. Foi em Cesareia também que o apóstolo Paulo esteve diante de Festo e também diante do rei Agripa. Em Cesareia que Paulo foi enviado para Roma para ser julgado e passou por aquela experiência tremenda no mar Mediterrâneo. Você que ainda não teve a oportunidade de ir a Israel, faça disso um projeto, um sonho. Coloque isso como um alvo de vida. Você não vai se arrepender. Vai ser uma experiência impactante.
uma experiência fascinante que dará a você uma visão muito mais ampla, muito mais profunda das verdades bíblicas narradas nas Escrituras.